No vídeo de hoje nós vamos falar sobre anticoagulantes, antitrombóticos e trombolíticos. Os anticoagulantes eles vão evitar a formação do coágulo no sangue. Os antitrombóticos evitam a formação do trombo e os trombolíticos eles fazem a quebra ou a degradação desse trombo. A heparina sódica ela é um exemplo de fármaco anticoagulante. Ela é utilizada parenteral nas doses de 1.000, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 40.000 unidades por ml, através da bomba de infusão. E a dose a ser usada vai depender da quantidade de trombo que o indivíduo tem. Ela pode ser administrada de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Os usos clínicos da heparina são diversos. Entre eles são em casos de hemodiálise, porque a heparina vai estar presente nos filtros da hemodiálise, em trombose arterial, porque tem formação de trombo na artéria, trombose celular periférica, que é na periferia do corpo, ou seja, braços, pernas, trombose coronariana, trombose vascular encefálica, que é quando o trombo vai para o cérebro, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo, mas é utilizado mais como uma forma de prevenção, ou seja, antes de cirurgias de prótese de quadril, de joelho ou cirurgia bariátrica, e também em caso de angina estável como prevenção também. A heparina ela está presente no nosso organismo dentro dos mastócitos e ela tem função de clareamento do plasma, porque ela estimula a enzima lipase, que faz a quebra da gordura. Quando a heparina ela é utilizada por via exógena, que é a subcutânea e endovenosa, ela apresenta um VD baixo, ou seja, ela não se liga à proteína, e sendo assim, ela tem um tempo de meia-vida de 2 horas. O mecanismo de ação. Primeiro eu vou explicar o fisiológico para depois falar como o medicamento age. A antitrombina 3, ela está presente no nosso organismo, e ela é que é responsável pela produção dos fatores de coagulação, que são fator 10, fator 9, fator 2 e trombina. Esses fatores vão estimular a formação do coágulo, juntamente com o fibrinogênio. Dessa forma, vai ocorrer o que chamamos de trombodifibrina. Quando você administra a heparina, ela vai se ligar nessa antitrombina 3 e inativar os fatores de coagulação, ou seja, dessa forma vai evitar a formação dos coágulos de fibrina. Alguns dos efeitos adversos. Hemorragia, que é quando o paciente está em sobredosagem, ou seja, intoxicado, lesões cutâneas e trombocitopenia, por conta da diminuição da fibrina. Quando ocorre a intoxicação do paciente por heparina, tem o antídoto, que é a protamina. E em cada 100 unidades de heparina, administra 1 mg da protamina para reverter o quadro. O mecanismo de ação da protamina, como ela é um antagonista específico da heparina, ela vai agir bloqueando a heparina, ou seja, ela não vai permitir a ligação da heparina na antitrombina 3. E as contraindicação da heparina é em casos de trombocitopenia significativa, hemorragia e insuficiência renal e hepática. Outra classe dos anticoagulantes são os anticoagulantes cumarínicos, orais ou antitrombóticos. Eles são antagonistas competitivos da vitamina K. A vitamina K, por sua vez, é responsável pela estimulação dos fatores da coagulação, que são o 7, o 9, o 10 e o 2, que é a protrombina, que são responsáveis pela formação do coágulo. Bom, o mecanismo de ação desses fármacos. Como eles são antagonistas competitivos, eles inibem e bloqueiam a vitamina K, não deixando com que ela se ligue ao receptor e faça sua ação. Quando esses fármacos se ligam ao receptor, eles diminuem a produção do fator de coagulação, minimizando e evitando a formação do coágulo. Esses fármacos são utilizados em casos de tromboembólicos pulmonares e venosos e não são utilizados quando já tem formações de trombo. Dentro dessa classe existem fármacos como o dicumarol, que é a dicumarina, o acenocumarol, que é o Sintrom, a varfarina, como a DIN ou farvarina, e a fenidiona, que é o Dindevan. O mais usado é a varfarina. Esse fármaco existe nas seguintes dosagens: 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7,5 e 10 mg. A mais usada é a de 2,5 e 5 mg uma vez ao dia. Bom,
Esses fármacos necessitam de cuidados, porque existem várias interações. Uma interação é a utilização desse fármaco com dietas ricas em vitamina K, como folhas verdes escuras, como romeirão, rúcula, entre outras. Por quê? Porque elas fazem uma interação antagônica. Essa interação antagônica ocorre entre duas substâncias opostas, tá? Que gera a neutralização ou diminuição do efeito da outra. Ou seja, ocorre a diminuição do efeito da varfarina, desses anticoagulantes cumarínicos. E existem as interações medicamentosas, que entre elas estão as interações com analgésicos e anti-inflamatórios, que ocorrem duas interações. A farmacocinética, porque eles competem pela mesma proteína, o que gera o aumento do fármaco livre, ou seja, gera o aumento da varfarina livre, aumenta a concentração plasmática, que pode causar a toxicidade. E uma interação farmacodinâmica, porque os anti-inflamatórios inibem tromboxano A, que é responsável pela agregação plaquetária. Uma outra interação são administrações de cumarínicos com os clorafenicóis, que são antibacterianos. Esses inibem a síntese de proteína nas células, afetando as células hepáticas, influenciando na produção da vitamina K e diminuindo o efeito do anticoagulante. Uma outra interação é os antiarrítmicos, como a quinidina. Por quê? Porque eles inibem a síntese do fator de coagulação, diminuindo sais biliares, diminuindo a emulsificação de gordura e diminuindo a absorção da vitamina K, que ocorre também uma interação antagônica. Outra interação são os anti-hiperlipêmicos, como a colestiramina. Ela se liga ao anticoagulante e não deixa ele ser absorvido, então ocorre a diminuição da concentração do fármaco. E o dipiridamol, que é uma outra interação, porque o dipiridamol estimula a síntese de prostaglandina, aumentando o efeito do anticoagulante. Esse dipiridamol também é usado em uma das classes do anticoagulante. Pode ocorrer associações. Quais tipos de associações? A varfarina com a heparina, que também é um anticoagulante. Por que ocorre essa interação? Porque ela é usada quando o sangue do paciente está coagulando muito rápido. Então, associa para bloquear as duas cascatas. Em caso de intoxicação, usa-se antídotos, como o canaquion, que é a vitamina K, ou a fitomenadiona, tá? Ele é encontrado em oral, em 5 mg, ou solução coloidal e suspensão de 2 ou 10 mg por ml, para injeção. Ele é usado em casos de hemorragia, revertendo o quadro, como o canaquion entra no organismo e desloca a varfarina, o que aumenta a concentração de vitamina K, porque o canaquion já é a vitamina K. Então, deslocando a varfarina, ele vai se ligar no receptor e aumentar a concentração da vitamina K, ativando novamente os fatores de coagulação, revertendo o quadro hemorrágico do paciente. Um outro antídoto é o Novusevin, que é pouco usado, hoje. Ele é um fator de coagulação 7A recombinante, possuem doses de 1, 2, 4 e 8 mg intravenoso. Ele é usado em indivíduos que têm deficiência desse fator 7A da coagulação. O que acontece? Ele entra no organismo e estimula o fator 7A, revertendo e minimizando efeitos colaterais, porque ele estimula apenas esse fator. Sobre a varfarina. A varfarina, a terapêutica com esse tipo de agulante, ele não é adequada para o controle inicial, porque ele não tem um efeito imediato. Quando um paciente necessita de um efeito imediato, você faz o uso da heparina. Quando não deve utilizar esses tipos de fármaco? Durante a gravidez, porque a varfarina ela é reconhecida como teratogênico, doenças hemorrágicas, úlcera péptica, cirurgia recente, endocardite, entre outras, hipertensão e insuficiência renal e hepática. E os efeitos adversos? A hemorragia, que depende da susceptibilidade do indivíduo, inflamações medicamentosas e cirurgias, cor arroxeada nos dedos, náusea, diarreia e reação de hipersensibilidade. A próxima classe seria dos fibrinolíticos, que são responsáveis pela quebra de fibrina. O fármaco citado é a streptokinase, que é a streptase, que possui um tempo de meia-vida de 18 minutos. As suas doses encontradas são de 250.000, 750.000 e de 1.500 unidades, que são convertidos para o uso em injeção. A dose vai depender da concentração da produção de redes de fibrina no próprio paciente. O mecanismo de ação da streptokinase vai ser de que forma? Ele vai se ligar no plasminogênio
inativando então a formação do coágulo pelas redes de fibrina. O plasminogênio no sangue, quando ele se liga à plasmina, é onde existe a formação dessas redes de coágulos de fibrina. Então, como a streptokinase vai inibir o plasminogênio, não vai possuir então a coagulação por redes de fibrina. A streptokinase, ela é sintetizada através de uma bactéria, então ela pode estar causando no indivíduo algumas reações alérgicas, por exemplo, como o rústico cutâneo, que é o vermelhidão na face, a febre e anafiláticas, reações anafiláticas graves. Então, devido a essas reações alérgicas, são acoplados associados à utilização de antihistamínicos e dos corticoides. Os antihistamínicos podem ser, por exemplo, a loratadina de 10 mg, que é utilizada na dose de uma vez ao dia. Ela vai agir de forma como antagonista competitivo da histamina, se ligando, bloqueando a ação da histamina, diminuindo então a reação alérgica ou bloqueando a mesma. Os corticoides, que é a prednisona, dexametasona, vão bloquear então a formação do ácido araquidônio, das ciclooxigenases, dos leucotrienos e dos linfócitos 4 e de substâncias de reações lentas, resultando na broncodilatação, já que o ácido araquidônio no indivíduo, no fisiológico, ele é responsável pela broncoconstrição. A aspirina é o ácido acetil salicílico, é o antiagregante plaquetário na dose de 100 mg, pode ser utilizado uma vez no dia. Não pode ser ultrapassar a dosagem de 320 mg diárias, porque pode ocorrer efeitos colaterais no indivíduo. Ele vai estar inibindo de maneira irreversível a COX-1 e a COX-2. Dessa forma, não haverá a formação de prostaglandinas, reduzindo os processos inflamatórios. Além disso, vai inibir tromboxano A2, que é responsável pela agregação plaquetária, resultando em não ligação plaquetária. O ácido acetilsalicílico é o único antiagregante plaquetário que tem a capacidade de permear dentro das plaquetas, inibindo a sua agregação. Então, é um ponto a mais que ele tem referente aos outros agregantes plaquetários. E o uso prolongado desse medicamento no paciente pode causar a presença de petecas com maior frequência, a diverticulite hemorrágica e roxo facilmente quando a pessoa apresentar alguma lesão ou bater em algum lugar. Outro tipo de antiagregante plaquetário é o dipiridamol, que é o Persantine. Ele possui comprimidos orais de 25, 50 e 75 mg, utilizados uma vez ao dia. Possui produto de combinação oral, que é o Agrenox, onde 200 mg vão ser de aspirina e 25 mg de dipiridamol. Ambos vão aumentar o efeito anticoagulante e também é utilizado uma vez ao dia. O mecanismo fisiológico vai ser que a adenosina vai promover uma ação dilatatória através da ativação dos receptores de adenosina A2 do vaso. Vai estimular um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, e vai diminuir condutância ao cálcio, que vai levar a um relaxamento da musculatura vascular. Com isso, reflete em uma vasodilatação. O mecanismo de ação do fármaco, o dipiridamol, ele vai bloquear a enzima adenosina deaminase, que é responsável pela metabolização da adenosina na fenda sináptica. Quando essa enzima é bloqueada, ela vai aumentar a concentração de adenosina. Com isso, a vasodilatação vai ser mais intensa e a antiagregação plaquetária também mais intensa. O dipiridamol ele também vai bloquear a recaptação de adenosina, aumentando ainda mais a concentração de adenosina e a vasodilatação. O dipiridamol ele vai inibir também a enzima fosfodiesterase plaquetária, que vai influenciar diretamente na agregação plaquetária. É usado para trombose, prevenção e profilaxia de trombose e pacientes infartados. O cilostazol, que é o Pletal,
Ele possui comprimidos de 50 e 100 miligramas, utilizados uma vez ao dia. A ticlopidina, que é o Ticlid, 250 miligramas uma vez ao dia. O clopidogrel, que é o Plavix, 75 miligramas, pode ser utilizado metade da dose, um quarto da dose, ou um terço da dose, ou até o dobro da dose, dependendo dos casos. E é utilizado também uma vez ao dia. É usado na prevenção de infarto, AVE e trombose. Fisiologicamente, o complexo de glicoproteína presente no nosso organismo é um complexo extremamente importante, porque uma vez ativado esse complexo, ele vai ativar as três principais substâncias para a agregação plaquetária, que é o fibrinogênio, fibronectina e fator de von Willebrand, que são a via final da agregação plaquetária. Uma vez ativados os receptores 2B e 3A, irá ativar também a via final da agregação plaquetária. Em alguns indivíduos, essa via final é mais intensa e por isso ocorrem mais riscos de terem trombose, infarto e AVE. Nesses casos, são associados o AS com ou Ticlid, ou Plavix, ou Pletal, que vai ser uma interação farmacodinâmica sinérgica por potencialização. O mecanismo de ação do fármaco é que o Plavix, o Ticlid e o Pletal, eles vão se ligar à ADP, que é a difosfato de adenosina plaquetária, e vai diminuir a produção de fibrinogênio, diminuição do fator de von Willebrand, com isso diminuição da via final da agregação plaquetária. Esses medicamentos também vai bloquear a glicoproteína. Assim, não terá a ligação nos receptores 2B e 3A. Com isso, dessa forma, não vai diminuir a produção de fibrinogênio, fibronectina e fator de von Willebrand, não tendo também agregação plaquetária. Os efeitos colaterais desses medicamentos são náusea, diarreia, dispepsia, hemorragia, trombocitopenia e leucopenia.